Oi, eu sou o Daniel, biólogo, e você está ouvindo o podcast teu, Dan e o Algoritmo. Então, ajusta o fone, respira fundo. Hoje a gente fala da parada do orgulho LGBTQI, mais de São Paulo. Vamos olhar para tudo, sabe? Não só a festa que vem aí em 2025, mas o impacto econômico, social, a história e também os desafios, né? E é importante porque, bom, estamos falando da maior parada do mundo. Ela é crucial para a visibilidade LGBTQI+. E olha, um motor econômico pesado para São Paulo. Porque tem a celebração gigante da Paulista, o ativismo pelos direitos, essa grana toda que movimenta, e os debates. As críticas é complexo, não é só festa, ok? Então, vamos lá. A 29ª edição está marcada 22 de junho de 2025, domingo, às 10 horas, saindo do seu diário de São Paulo Paulista. E o tema central é forte: envelhecer LGBTQI+, história, resistência. Foi escolhido em consulta pública, né? A ideia é dar voz e homenagear o pessoal LGBT, mais com 60 anos ou mais, a galera muitas vezes esquecida, faz todo sentido. Né? A ONU fala da década do envelhecimento saudável, e a gente sabe que no Brasil LGBT, mais só tanto que vai ter o primeiro trio elétrico só para pessoas 60. A memória. Apresentando. Iniciativa bacana. Nelson Matias Pereira, presidente da ABOL e LGBT São Paulo, falou disso, que é para lutar contra o apagamento. Além da parada principal, tem outros eventos do ano. Tem a feira cultural lá no Memorial da América Latina, a corrida do orgulho, tem bastante coisa acontecendo. E a estrutura da parada é sempre enorme. Pois é, são esperados 17 trios, patrocinadores grandes tipo Sephora, L'Oréal, Amstel. A Sephora até traz o Pedro Sampaio. Tem trios temáticos também para famílias, aliados, LGBTQI+, é bem diverso nesse sentido, porque a organização fala também em acessibilidade, com intérprete de Libras, áreas reservadas e sustentabilidade. Promete de reciclar metade do lixo nas 300 toneladas, é um esforço. Trajeto de 2 anos. Por causa de obras de transformação, o pessoal vai ser direcionado para Adcock Novo e 10 qualquer mudança e pensar que começou tão pequeno, né? 97 era 1.000 pessoas, muito conectado. E aí cresceu muito rápido. Em 2006, com 2 milhões e meio, chegou a 4 milhões em 2011. Até o nome foi mudando, gay, GLS, e hoje LGBT+, acompanhou o movimento. Esse crescimento todo mostra a força, né? E consolida a parada, não só socialmente, mas economicamente também, ok? Aí a gente entra num ponto interessante, com o impacto econômico. Os números são impressionantes. O mar, em 2022, movimentou 764 milhões
gerou 95 milhões de reais só de imposto. É muito dinheiro. Isso confirma a parada como o maior evento turístico de São Paulo. Supera até a Fórmula 1 em algumas métricas, que é quase metade do público veio de fora de São Paulo. Turistas gastando em média mais de R$ 1.800 em impacto direto em hotel, restaurante, loja, transporte, a cidade toda sabe. Mas aí vem a questão, essa força econômica toda, ela convive com críticas. Vários, Júlio Lancelotti, por exemplo, já falou de um lado elitista. Falou de LGBTs cantando latino, enquanto a parada rola nos trilhos. Fica a representatividade clássica do evento, que depende tanto do patrocínio, uma função real. Como garantir que a visibilidade e a celebração cheguem para todo mundo da comunidade, especialmente os mais vulneráveis? É um desafio constante para a organização. E tem outro ponto de questão. A lei anti-LGBT de São Paulo, só 168 e a maioria foi só uma lei avançada no papel, mas que na prática não pega tanto. As causas são várias. Conhece a lei. Leva uns 2 anos em média para ser e a lei atualizada. É importante, mas precisa de mais. E no meio disso tudo, tem a realidade prática do evento gigante. A segurança, aquelas dicas de sempre. Cuidado com o celular. É a realidade de qualquer grande aglomeração. Precisa estar atento. Então, resumindo, a parada 2025 vem com esse foco importante no envelhecimento LGBT, mas continua sendo esse motor gigante. Tem essa história incrível, pesada, mas ao mesmo tempo tem um debate sobre e a dificuldade de fazer as leis de proteção funcionarem de verdade no dia a dia, como estilo de celebração, negócio e reflexo das nossas complexidades sociais. Fica a pergunta, como essa parada, toda essa força, visibilidade, pode garantir, como ela pode funcionar mais eficazes e garantir direitos para toda a comunidade, especialmente para os mais velhos, que são o tema agora, e para os mais vulneráveis, que às vezes ficam à margem. Como equilibrar a festa incrível na Paulista, com a luta diária por dignidade e igualdade, que precisa acontecer muito além daquele domingo de junho. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha e segue o canal.